Bom, pessoal, diante do que foi apresentado em aulas anteriores, né, sobre a questão da ampliação da terceirização, não somente no Brasil, mas principalmente no nosso país, inclusive sendo aprovada a questão da terceirização irrestrita, ela antes era direcionada apenas aos serviços, né, de segurança, a serviços gerais, e agora a terceirização ela se ampliou-se a qualquer tipo de profissionais. E nós sabemos que um dos problemas oriundos da terceirização é a precarização do trabalho. Assim como nós acompanhamos a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista que fez o Brasil retroceder décadas, né? Ou seja, nós rasgamos vários pontos da consolidação da lei trabalhista, que foi uma conquista árdua da classe trabalhadora através dos movimentos sindicais e dos movimentos sociais. Então, diante ao exposto, eu gostaria que vocês posteriormente apresentassem, né, os pontos favoráveis à flexibilização das leis trabalhistas e os contrários, né, e que vocês também apresentassem os pontos favoráveis e os pontos contrários à terceirização. Mas como vocês me pediram, vamos falar sobre um outro assunto polêmico, né, que perpassa o nosso país, que é exatamente a questão da privatização das nossas estatais, né? Nós estamos acompanhando aí a questão da privatização dos Correios, mas a privatização dos Correios, nós sabemos que ela já é discutida há algum tempo, né? Agora eles estão querendo concretizar. Na realidade, essa onda de privatizações, elas começaram a existir no nosso território, começaram a existir no Brasil, em decorrência a uma onda que ocorria mundialmente. O neoliberalismo ele foi implantado inicialmente na Inglaterra. Aí nós temos a figura de Margaret Thatcher. Depois, ele foi vivenciado nos Estados Unidos, e como esses momentos, essas mudanças econômicas, que acabam também ocasionando grandes mudanças sociais, elas ocorrem em momentos históricos diferentes, né? Porque elas vão ocorrer em momentos históricos diferentes, porque nós vamos ter que compreender que essas mudanças em estrutura política, que acaba também atingindo diretamente as estruturas econômicas e as estruturas sociais, elas ocorrem primeiro no mundo desenvolvido e posteriormente é vivenciado pelo mundo emergente. Então, essa onda de privatização, o modelo neoliberal chega ao Brasil na década de 90, né? E a gente observa que a onda de privatizações se vende por preço de banana, vamos colocar até assim entre aspas, as grandes estatais brasileiras no governo do Fernando Henrique Cardoso. Aí a gente traz até um pouco a história, remonta até um pouco a história. Mas falando-se de privatizações, até mesmo porque nós estamos falando sobre fontes de energia e nós conhecemos um pouco, né, das tecnologias desenvolvidas de extração de petróleo da Petrobras, que hoje é uma empresa de capital misto, eu gostaria também que vocês opinassem, né, sobre a questão da privatização da Petrobras. Nós vimos aí vários movimentos grevistas, né, envolvendo os petroleiros, né, inclusive os petroleiros, através de seus movimentos sindicais, ofertaram à população brasileira, né, GLP, né, que, aliás, não foi nem GLP, não, foi o gás butano mesmo, que é o gás de cozinha, né, a preço bem inferior do que é tabelado, né, dentro do país, mostrando que nós temos, sim, capacidade e potencial para fornecer essas fontes de energia, né, por um preço mais popular, né, à população em geral. E que, na realidade, essas fontes de energia acabam saindo mais caro para o brasileiro por conta dos impostos cobrados, tanto pela União quanto também pelas unidades federativas. Então, eu gostaria que vocês também falassem sobre a questão da Petrobras. Ela deve ser privatizada, né? Eu gostaria que vocês exatamente apresentassem argumentos que são a favor da privatização e os argumentos que são contra a privatização e o ponto de vista de vocês, depois de vocês terem pesquisado sobre esses argumentos, certo? Então, aqui dá um debate praticamente um dia todo, né? Mas eu quero que vocês sejam bem sucintas, né? E sucintos, até mesmo porque o Alberto também está nessa sala, né? Então, vamos lá, pessoal. Quem gostaria de começar?
Pronto. Eu fiz algumas anotações sobre isso. E foi o seguinte: a Petrobras não é a única, mas ela é a principal responsável pela extração das camadas de pressão no Brasil. E, com isso, os municípios e estados recebem cotas do governo federal, municípios e estados, e recebem essas cotas sobre o pré-sal. E, além disso tudo, a disponibilização de mais empregos e o aumento do PIB do país e diversas outras riquezas são possibilitadas por meio disso. Por isso que eu acho que não seja muito bom privatizar. Certo, Eduarda, obrigada. E aí, quando você coloca assim que outras empresas, né, eles exploram também o pré-sal, mas só aqui para poder, não é nem te corrigindo não, é só para poder assim somar o teu conhecimento. A Petrobras, ela tem a exclusividade da exploração de petróleo no Brasil, certo? Apenas ela pode explorar o petróleo no Brasil. As distribuidoras aí é outro assunto, mas você está coberta de razão quando você fala exatamente dessas cotas, né? Essas cotas se chamam os royalties do petróleo. E os royalties do petróleo, inclusive existe uma discussão, né? E existe também, quem quiser acompanhar os recursos que os municípios, os estados recebem, as unidades federativas recebem, é só você fazer uma pesquisa na internet que você vai ver que todos os municípios brasileiros recebem os royalties do petróleo. Né? E as unidades federativas também recebem os royalties do petróleo, que inclusive existe a preocupação deles serem revestidos para a educação, né? Para a gente poder ter uma melhoria exatamente na qualidade educacional brasileira, né? Que a gente tem que investir sempre e nunca é demais investir em educação. Né? Não somente em educação básica, mas também em educação superior e que ela tem que ser pública e para todos. Então, muito bem aí pelo seu posicionamento, certo? Você apresentou aí, né, um argumento exatamente contrário, né? Você se posicionou contrário à privatização da Petrobras e ainda disse o porquê que você colocava, que você se coloca de forma contrária à privatização. Você gostaria de falar também sobre a flexibilização das leis trabalhistas e sobre a terceirização ou quer deixar para um outro bloco? Pode ser no outro bloco, tia? Pode. Pois vamos lá, outra aluno aí para falar sobre os argumentos. Ô, tia, eu Oi, posso falar? pode. Eu vou mostrar por imagem, tá? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu vou tentar aqui. Show. Aí uma plataforma de exploração em alto mar. Pode ficar à vontade, Hilary. É, com base em pesquisas, eu descobri um pouco mais a respeito, né? E tem uma certa intriga, né? De pessoas que concordam com a Petrobras ser a única e outras que não concordam. Aqui, a que eu pesquisei é um argumento de um especialista, que é um professor de economia da UFRJ, que se chama Edmar de Almeida, que segundo ele, a Petrobras não é a única, não pode ser a única operadora, porque isso retardaria o desenvolvimento do pré-sal. E a gente sabe que a Petrobras foi quem descobriu o pré-sal, por causa do resultado do monopólio estatal. Ele afirma que a situação é de pior crise da história da empresa e tem um problema de endividamento. A Petrobras, ele fala que é muito endividada. Afirma ainda que a mesma perdeu o grau de investimento e teve uma queda no preço do petróleo. Para ele, ela não consegue investir, manter um investimento para aumentar a produção e, ao mesmo tempo, ela gere problemas da dívida. Ou seja, ele acha que a Petrobras não é capaz de ser a principal no petróleo, na indústria de petróleo. Ele é contra. Certo. Aí você pesquisou só o argumento dele ou você pesquisou o argumento de outros pesquisadores, de outros formadores de opinião? Assim, o Pedro Guilherme Estrela, não sei se é Estrela,
não sei se está certo a pronúncia do nome dele, ele queria construir um plano de industrialização a longo prazo, que tenha sustentação. Mas não pesquisei muito a fundo qual seria o tal plano que ele quis. Mas eu acho que ele é a favor da Petrobras. E você, pelo que você leu, você é contra a privatização da Petrobras ou você é a favor da privatização da Petrobras? No caso aí, você concorda, né, com esse professor da Universidade do Rio de Janeiro, que ele diz que a Petrobras não pode sozinha, né, simplesmente explorar o petróleo brasileiro, né, que tem que exatamente abrir para outras empresas internacionais, né, empresas nacionais. Empresas nacionais, acredito que aliás, aqui detém, pessoal, tecnologia mundialmente para a exploração de petróleo, a Petrobras. A Petrobras, ela consegue despertar a inveja em todos os países do mundo, exatamente porque é a única petrolífera que consegue, certo, exatamente explorar petróleo em alto mar, certo? A níveis tão profundos, né, ela consegue fazer essa exploração, ou seja, a Petrobras é a única que explora o pré-sal exatamente por conta disso, né, porque ela conseguiu desenvolver tecnologia para tal feito, né? Então, assim, você apresentou aí argumentos que eu nem entendi direito, certo? Que se ele vai ser a favor ou se ele vai ser contra. Eu sei que ele é contra exatamente a Petrobras ser a única empresa a explorar o petróleo, né? Então, a partir do momento que ele diz isso, ele é a favor da privatização, né? Penso eu que seja esse o posicionamento dele. Mas você, Hillary, pelo que você leu, seu posicionamento, seu ponto de vista, você é a favor ou você é contra a privatização da Petrobras? De acordo com o que a senhora falou, que ela é a única que consegue fazer, que tem essa tecnologia avançada para conseguir pegar petróleos assim, em locais tão profundos, assim, eu concordo. Nesse ponto de vista, eu concordo. Dela ser a única. Certo, pois Posso estar errado. pronto, pois vamos lá. Quem mais gostaria de emitir o ponto de vista? Né? Quem mais gostaria de falar? Eu posso, tia? Pode. Pronto, eu e minha equipe, a gente fez umas anotações e a gente escolheu uma para ler. Vou começar a ler aqui. A Petrobras é a maior empresa petrolífera do Brasil e uma das maiores do mundo. Ela trabalha essencialmente na exploração, na produção e na comercialização de petróleo, bem como na distribuição de derivados, entre outros. Um dos principais benefícios da privatização não é o lucro em dinheiro, mas, na verdade, colocar a empresa solidamente dentro das regras de mercado. E isso é muito mais vantajoso a longo prazo. A partir disso, a distribuidora precisará ser eficiente, reduzindo seu risco de corrupção. Já os malefícios pesariam no bolso de todos os brasileiros, trazia prejuízos bilionários ao Brasil, o país ficaria à mercê de empresas... Desculpa, tia, tô tendo. O país ficaria à mercê de empresas estrangeiras na questão energética com ameaça à soberania nacional. Portanto, a privatização não é uma perda para todos nós. Não, a privatização é uma perda para todos nós, já que vendemos tantas coisas do Brasil. Como diria Dilma Rousseff, a privatização da Petrobras é uma traição ao Brasil e ao povo. Tá certo, Ana. E você? Se coloca contra ou a favor? Você apresentou aí argumentos, né? Que na realidade os seus argumentos são todos. Você apresentou inicialmente, né? Argumentos que seria a favor, né? Que na realidade tornaria o que você disse que se a Petrobras fosse privatizada, né? Abriria a concorrência, assim, dinamizaria o mercado do petróleo. Aí depois você apresenta argumentos que ameaçaria a soberania brasileira, né, e seria um enorme prejuízo para o Brasil. Né? E qual é o seu ponto de vista depois das leituras que você fez? Você é a favor ou é contra? A Petrobras deve ser privatizada ou não? Tia,
Eu acho que eu sou contra, mas a gente queria mostrar os dois argumentos, a favor e contra. Não, mas o ideal é isso mesmo. Porque para a gente ter um posicionamento que a gente é a favor ou que a gente é contra alguma coisa, a gente tem que conhecer os dois argumentos, né? Nós temos que saber, nós temos que ter conhecimento daquelas pessoas que argumentam por que ela tem que ser privatizada, e nós temos que conhecer os argumentos daqueles pesquisadores, daqueles cientistas políticos, economistas que apresentam argumentos por que ela seria um imenso prejuízo à privatização da Petrobras para o povo brasileiro e para o território brasileiro. Então, vamos lá, vamos para a questão da flexibilização e da terceirização. Vamos, tia. Pois vamos lá, começa, Eduarda. Tá desligado o teu microfone. Não, tá ligado. Após a leitura do texto, pesquise mais sobre o tema e cite argumentos favoráveis e contrários à flexibilização das leis trabalhistas e terciárias à produção. Na flexibilização, a favorável é a estimulação de competitivização entre as empresas, e o contrário é o possível risco de perder os direitos já conquistados com a terceirização. E a terceirização a questão favorável é a maior agilidade nas decisões, e o contrário é o aumento do desemprego, possível aumento do desemprego. Tudo bem, pessoal. Então, assim, eu sou até suspeita de falar sobre a flexibilização das leis trabalhistas. No meu ponto de vista, foi um grande retrocesso, né? E a terceirização, no meu ponto de vista, vocês podem ter ponto de vista diferenciados do meu. A terceirização, ela só precariza cada vez mais, certo? Exatamente os ambientes de trabalho e precariza, logicamente, né, exatamente o trabalhador, né? Ou seja, o trabalhador, ele começa a ter menos direitos. A gente observa a terceirização, o maior impacto que nós começamos a observar logo com a terceirização, pessoal, é a ausência de concurso público, né? Ou seja, se todas as profissões podem ser terceirizadas, né, então vai ter cooperativa, ou bem que cooperativa é diferente, viu, o sistema. Mas, ultimamente, eles utilizam muito cooperativas, né? Aqui eu digo entre aspas, para terceirizar serviço de saúde, certo? Só que existem empresas que terceirizam serviço de saúde, assim como terceirizam, podem terceirizar serviço de educação, assim como terceirizam vários outros serviços. Imagine aí, pronto, não é muito difícil da gente imaginar. Imagine o serviço de saúde do estado do Ceará. Há quanto tempo o estado do Ceará não faz um concurso público para médico, para enfermeiro, para técnico de enfermagem, certo? Para técnico de radiologia, né? E aí a gente observa que o que é que eles fazem? Eles terceirizam, eles contratam uma empresa, né? Que a empresa ganha, lucra sobre o trabalhador. Então, e a gente observa que o trabalhador ele não conquista mais, né? Ele não tem PCCS, né? Porque geralmente plano de carreiras e salário é algo que está mais relacionado às empresas públicas, né? Públicas que eu digo assim, aos municípios, ao Estado, quando se faz concurso público, né? Então, a gente observa que se retira direito e se precariza, né, os ambientes, né, do trabalhador, né, e da trabalhadora. Então, vamos lá, outra pessoa aí. E sobre a flexibilização da lei trabalhista também é uma coisa assim, a gente pegou a nossa CLT e rasgamos ela em vários pedaços, né? Foi tão árduo conquistar, né, lá na época do Getúlio. Vamos lá, outras pessoas aí, para poder comentar sobre a questão da flexibilização e a questão da terceirização. Não é mais necessário ler a questão, né? Somente falar Não. a respeito. Ok. A flexibilização, a parte favorável, eu posso falar que as empresas podem contratar mais pessoas por causa do baixo custo da mão de obra. Na verdade, isso é favorável entre aspas, né? Porque também é ruim para quem está trabalhando. E o contrário é a desigualdade na negociação entre trabalhadores e a empresa.
A terceirização, o favorável, eu posso falar que a formalização do trabalho teve um aumento. Já o contrário, eu posso falar que a falta de identificação do profissional com a cultura e valores da empresa. Alguém mais gostaria de apresentar os pontos favoráveis e os pontos desfavoráveis da terceirização e da flexibilização das leis trabalhistas? Posso falar? Pode. A favorável da flexibilização, eu coloquei que era a estimulação das competições saudáveis entre as empresas. E já, ao contrário, eu coloquei que é porque eu acredito que tem que ser a favor de intensificar e fiscalizar locais meio que de grandes concentrações de pessoas. Porém, também tem a questão de perder os riscos dos direitos conquistados, né? Pessoal, como a gente tem poucos minutos, já avisou aqui, o Zoom já me avisou, certo? Eu gostaria de, em um outro momento, até mesmo porque nós vamos ter que entrar no livro 6, né? Eu vou ter que concluir esse capítulo e depois eu vou ter que entrar no livro 6, que já era para mim estar no livro 6. Né? Porque nós já estamos no 4º bimestre, né? O tempo voa. Mas eu gostaria de discutir mais para que vocês fiquem mais a par, né, exatamente do que ocorreu com a reforma trabalhista, o que ocorreu com o Brasil na reforma trabalhista, né, quais os prejuízos para a classe trabalhadora, quais os prejuízos para o povo brasileiro, porque a reforma trabalhista, a propaganda era que se tinha que perder direitos para se ter empregos, né? Então, é algo que vocês que são jovens, vocês têm que se apropriar, né, dessas discussões. E a questão das privatizações das empresas, das estatais brasileiras, também é outra discussão que nós temos que levantar. Porque nós não podemos correr o risco de replicar exatamente o discurso da elite ou de uma classe média, né, que, de certa forma, tem um nível de alienação e que se porta, né, a defender os interesses daqueles que detêm capital. Então, eu observo assim, né, eu parabenizo por vocês terem pesquisado, né, mas a gente precisa aprofundar discussões para que vocês se sintam mais seguros, né, no momento que a gente estiver falando sobre esses assuntos. E a partir do momento que vocês forem questionados, se vocês são a favor ou contra, né, a retirada do direito da classe trabalhadora, se vocês são a favor da reforma trabalhista, se vocês são a favor da reforma administrativa, né, se vocês são a favor da terceirização, né, se vocês são a favor da privatização, né, que vocês tenham argumentos realmente com um grande embasamento para vocês defenderem o ponto de vista de vocês, certo? O que hoje afunda o nosso país e o que eu vejo que afunda também o debate no nosso município, e o nosso município não é o único, porque o nosso município, as outras populações dos municípios vizinhos também vai ocorrer isso. A gente não consegue qualificar o debate político, né? Quando eu falo de política, eu não falo só daquela política partidária, não. Toda decisão que nós tomamos são decisões políticas, né? Nós respiramos política, né? Então, assim, a gente precisa qualificar a partir do momento que a gente, né? Poxa, eu vou falar sobre privatização e eu vou dizer, né? Eu vou dizer com muita propriedade por que eu sou contra ou por que eu sou a favor, certo? Eu não posso dizer, os Correios têm que ser privatizados mesmo porque eu só recebo minhas correspondências atrasadas. Mas as pessoas muitas vezes não conseguem compreender o porquê que recebe as correspondências atrasadas, né? Às vezes é um número já insuficiente de servidores que tem dentro de uma agência. Então, assim, é preciso a gente realmente... Eu senti a necessidade na aula de hoje da gente aprofundar esses debates, viu? Então, na próxima aula, eu vou concluir o conteúdo e eu espero de ter um momento, né, para a gente estar debatendo, né, esses pontos que se fazem primordial que vocês tenham domínio e conhecimento. Certo? Tchau e até a próxima.